Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos começar a nossa aula a respeito da inteligência artificial e nós vamos ter aí uma série de desdobramentos quando nós falamos sobre inteligência artificial, como a gente já tem, visto. Bom, vimos em algumas aulas anteriores, estudamos a respeito da questão do comportamento humano, algumas teorias da psicologia que, de certa maneira, oferece elementos importantíssimos para se pensar a respeito do pensamento, do comportamento humano, de se traçar estratégias, teorias, perspectivas, e que hoje, essas informações são utilizadas para além do homem. Então, nós temos hoje esse arcabouço de informações sendo utilizada especialmente, quando se fala para fora da ideia de humano, para a construção de projetos de inteligência artificial, certo? Então, nós vamos nessa aula traçar aqui uns cenários gerais. E eu vou sugerir para vocês 3 obras importantes que eu acabei encontrando, que eu acho interessante para vocês que estão aí, sendo a primeira geração definitiva dessa nossa sociedade, tá? A quarta revolução industrial do Klaus Schwab, acho que é isso que pronuncia, tá? Ele é na verdade, considerado um evangelizador tecnológico, né? É o cara que fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, tá? Nos últimos 40 anos ele tem debruçado aí significativamente a respeito da revolução industrial e, os desdobramentos. Esse livro nós vamos fazer uso dele em alguns recortes interessantes. Algum desses recortes já vou deixar lá para vocês, para essa nossa aula. E o que nós vamos buscar hoje é entender esse contexto da Revolução Industrial, tá? A segunda obra é de um chinês, do Kai-Fu Lee, o Kai-Fu Lee, né? Inteligência artificial, como os robôs estão mudando o mundo e a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Então, aqui a gente vai encontrar novamente alguns dos recortes das teorias que nós já vimos aí sobre o comportamento. E o outro é esse, livrinho, é um livrinho bem pequenininho esse aqui, de um outro chinês, tá? Byung-Chul Han, tá? Ele tem ganhado aí algumas críticas bem interessantes sobre os últimos trabalhos. É um professor, embora ele seja chinês, ele vive na Alemanha e ele vai falar nesse livrinho aqui especificamente da hiperculturalidade, cultura e globalização. E ele traz, são textos bem pequenininhos que nós vamos trabalhar alguns recortes também. Então, enfim, para a aula de hoje, vamos pensar aqui como era e qual foi o tempo no qual surge, então, essa que hoje nós denominamos de inteligência artificial. Vou usar aqui as referências do Kai-Fu Lee, tá? E ele vai dizer que lá no meados da década de 50, os pioneiros da inteligência artificial estabeleceram uma missão, com um propósito extremamente ambicioso. Então, que propósito era esse, Era o quê? Recriar a inteligência humana. A gente sabe perfeitamente que essa é a ambição. Em quê? Em máquinas, certo? E essa combinação impressionante de clareza do objetivo e da complexidade da tarefa ataria, algumas das maiores mentes emergentes do campo da ciência da computação, Marvin Minsky, John McTry e Herbert Simon, tá? São as grandes referências.
E aí nós temos todo o desenvolvimento, né, da computação da década de 80 e vai se abrindo aí as cortinas desse aprendizado, né, esse novo aprendizado que é de todos ao mesmo tempo. E, claro, né, hoje, quando nós vamos ver isso significativamente nas próximas aulas, nós vamos entender qual é o lugar, por exemplo, em que está a China quando se fala da inteligência artificial e pensar um pouquinho porque está essa guerra aí de econômica, né, e tecnológica entre essas duas grandes potências mundiais, que é a China e os Estados Unidos, né? Bom, tudo isso tem como pano de fundo a quarta revolução industrial. Então, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. O curioso dessa quarta revolução industrial, vocês vão poder verificar no material que eu vou deixar ali para vocês, é que o mundo, assim como as outras revoluções, né, não vivencia isso ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos universos paralelos e isso está ocorrendo em tempos diversos, tá? Em níveis diversos. Então, alguns países ainda estão saindo da segunda revolução industrial, outros estão, né, melhorando as estratégias referentes à terceira revolução industrial, que talvez seria o caso do nosso país, e outras já estão ali, né, vivenciando as mudanças sistemáticas e profundas dessa que é comumente chamada indústria 4.0, né? Então, quarta revolução industrial é o mesmo que a indústria 4.0. Vocês são filhos dessa indústria 4.0. A quarta revolução industrial não diz respeito que apenas a pensar ou desenvolver aquilo que anteriormente estava ali como uma grande ambição, que era criar máquinas superinteligentes, capaz de reproduzir a inteligência humana, né? E conectadas. Então, qual é, né, o escopo dessa ambição agora, certo? O nosso querido Klaus Schwab, tá? É o que eu estou usando aqui agora, vai dizer que a onda de novas descobertas ocorre simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. Então, percebam aí que é algo muito mais significativo do que criar uma máquina, né, um sistema robótico para reprodução de execução, né, daquilo que seria antes trabalho mecânico realizado pelo homem, certo? O que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é o quê? A fusão dessas tecnologias e a interação entre domínios físicos, digitais e biológicos. Então, de certa forma, essa quarta revolução, a indústria 4.0, as tecnologias emergentes e as inovações generalizadas são difundidas de uma maneira o quê? Muito mais rápida e amplamente, né, do que as anteriores. Se nós observarmos as revoluções anteriores, elas tinham aí um período de tempo, né, quase que centenário, certo? Quase que de 100 anos, né? E a partir da década de 80, se pararmos para pensar, quanta mudança ocorreu. Não preciso ir tão longe para não complicar a mente de vocês, né? Que essa tia aqui é meio pré-histórica, mas vocês são frutos do século 21. É só vocês fazerem aí uma busca muito rápida na internet e busquem pelo escopo da tecnologia, mais ou menos aí entre os anos 2000 e 2012, que é o ano no qual a maioria de vocês nasceram. O que estava acontecendo ali naquele momento? Que aí vocês vão ter uma noção significativa do que ocorreu, né,
de mudança de maneira sistemática e profunda nesses últimos 18 anos, certo? Então, existem aí, né, mudanças tão significativas que vão, ao mesmo tempo, colaborar, né, para o que é positivo, a gente pode chamar aqui de impactos positivos, mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ter o quê? Impactos negativos. E é sobre isso que nós vamos debruçar algumas das nossas aulas, tá? Então, a mudança tecnológica, ela vai mudar tanto a questão, né, do emprego da robótica e o modo em que isso se dá, os serviços, tá? Então, eu vou usar aqui duas perspectivas, que tá também ali nessa referência do Klaus Schwab, tá? Primeiro, a inteligência artificial e as tomadas de decisões. Então, aqui vai ao encontro do que nós víamos estudando, né? Foi feito, e aí eu vou usar aqui para vocês dados, só não vou ficar, né, me atendo a datas, isso vai estar para vocês lá no material, para quem ficar mais curioso. Foi feito pesquisas, tá? E essas pesquisas foram, né, feitas por organismos internacionais, devidamente regulamentadas, né, para efeito de estudos, né, sistemáticos, sobre qual é, né, a expectativa dos indivíduos em relação a instrumentos, tá, capazes de tomar decisões. E aí, 45% das pessoas consultadas, e aqui eu quero dizer para vocês que essas pessoas consultadas são pessoas que fazem parte de uma elite gestora, podemos dizer os CEOs, né? Os gestores de grandes empresas. 45% dessas pessoas acreditam que em 2025, ou seja, daqui a 5 anos, nós já teremos, tá? Máquina com inteligência artificial fazendo parte de conselho de administração. Então, para quem aqui, né, já tem uma ideia do que seja isso, e para quem não tem, todas as grandes empresas, todas as grandes organizações têm seus conselheiros, né? Assuntos mais delicados, mais complexos, são levados a esses conselheiros, e são eles, né, que vão ali pensar, né, e tomar as decisões, fazer análise, né? E de acordo com 45% dessas pessoas, em 2025 vai ser perfeitamente possível que um receptor de inteligência artificial, né, um hardware, vai estar presente nessas reuniões, participando dessas deliberações, certo? Bom, isso, tá? Considerando que em 2025 já vai ser possível, né, os carros autônomos e etc e tal. Bom, quais são, né, as justificativas para isso? Bom, automatizar os processos futuros de decisões complexas, ou seja, de acordo com os estudiosos, essas decisões elas vão ser pautadas na racionalidade, né? Deixando muitas vezes de lado aquilo que, por vezes, interfere na tomada de decisão do humano, que é a questão das emoções, né? Muitas vezes o humano decide favorável ou desfavorável sobre um negócio, sobre um contrato até significativo, em função de não conseguir desvencilhar sua decisão dos seus sentimentos. Então, ele não tem muita empatia com aquela empresa ou com o diretor daquela empresa, com aquele país, né?
e às vezes os contratos são comprometidos por conta disso. Acredita-se que a partir do momento em que essas reuniões forem compartilhadas com IA, que é a inteligência artificial, as tomadas de decisões vão ser, vai correr dentro de um processo facilitando decisões concretas com base de dados e também experiências passadas. Ou seja, nessa mesma obra que eu estava lendo, há um dado significativo em relação a um exame bem específico que é a respeito da medicina, Há um aparelho, um equipamento que ele consegue fazer um diagnóstico, de câncer, no caso é um câncer de pulmão, de uma maneira precisa, que para que um médico especialista pudesse fazer essa mesma leitura, com essa mesma eficiência, ele teria que ler, em média, 160 artigos de revisão bibliográfica por dia. E a gente sabe que isso é completamente inviável, é impraticável para um profissional de saúde, Então, percebam aí que o que está em jogo aqui, quando nós falamos no sentido de eliminação, de mãos de obra, perdas de trabalho, nós não estamos falando só também de profissionais com baixa qualificação. Isso vai chegar também a questões de profissionais bem qualificados. Então, há aí os impactos positivos, que é a tomada de decisões racionais, orientadas por dados, com menos viés ideológicos, eliminação da exuberância irracional, que é quando as emoções estão, reorganização das burocracias ultrapassadas, aquilo que não serve mais, ganhos no trabalho e na inovação, porque, claro, há uma otimização, avanços na ciência médica e erradicação de doenças. Eles acreditam que a IA vai operar significativamente para isso. Claro que aí a gente vai ter a questão da influência dos algoritmos, nós vamos ter um aumento de cybercrime, nós vamos ter a questão também de perdas de mão de obra de trabalho, e uma outra grande complexidade de se pensar nas decisões, das tomadas de decisões por inteligência artificial, é a respeito da responsabilidade, que não está dizendo que isso é praticamente uma situação sem erros. Pode incorrer a erros. E se incorrer a erros, a quem nós vamos responsabilizar? Então, também tem essa situação, certo? A outra forma, também já pensada a curto prazo, também e tem um prognóstico muito mais otimista, é as funções administrativas realizadas pela inteligência artificial. 75% do público perguntado, que fizeram parte da pesquisa, dizem acreditar que até 2025, 30% dos auditorias corporativas vão ser realizadas pela inteligência artificial, Por quê? Porque ela é eficiente em fazer correspondência de padrões, automatizar processos, E isso vai fazer que, esses serviços burocráticos sejam, menos burocráticos, porque a gente sabe que, novamente, o humano, tende a dar uma certa complexidade àquilo que muitas vezes nem é complexo assim, porque ele tem o viés emocional ali. Bom, os impactos negativos, de novo, é essa questão das perdas de trabalho e também as mudanças legais de relatos financeiros e risco. Outra coisa também, e aí no sentido é positivo, redução de custos, ganhos com eficiência, desbloqueio das inovações, oportunidades para pequenas empresas, aí nós estamos falando das startups,
que é o boom desse momento. Se vocês não conhecem startups, é importante, especialmente para vocês, né, do curso de vocês, conheçam, né? Porque são resoluções rápidas e eficientes para problemas pequenos, muitas vezes pequenos, mas que atrapalham de maneira significativa o nosso cotidiano, tá? Então, e isso, as startups ganham muito aí com esse avanço na automação. Vou ficar por aqui. Nós temos alguns outros desdobramentos interessantes a fazer, só que isso vai ficar para nossa aula online. Então é importante que, né, vocês, à medida do possível, participem da nossa aula online e também façam a leitura do material teórico que está disponível lá na sala de vocês, ok? Abraço e a gente vai se encontrar na nossa segunda aula. Tchau!